resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos. O que isso engloba? O soma dos ângulos internos, número das diagonais, como saber qual que é a medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares, certo? Então, nessa aula nós vamos ver exatamente sobre isso. Antes de começar, vamos relembrar um pouquinho sobre polígonos. Nós temos os polígonos, nesse caso aqui, são os polígonos regulares. Temos os triângulos são exatamente esse aqui, né, que tem 3 lados, bonitinho. Temos também o quadrilátero. O quadrilátero é de 4 lados, então pode ser quadrado, um retângulo, tem vários nomes aí. O triângulo, nós temos o triângulo equilátero, escaleno, isósceles, nós já vimos sobre eles, né? Tem 3 lados. Quadrilátero, 4. O pentágono são 5 lados, certo? O hexágono ou hexágono, 6 lados. Então, e aí vai só aumentando. Cada vez tem um nome mais bonitinho, por exemplo, 7 lados é heptágono, 8 lados é octágono, 10 lados decágono, 12 lados dodecágono e assim por diante. Então, assim, tem vários polígonos regulares. O que é que vem a ser, primeiramente, eu esqueci de falar, né? O que é um polígono regular? Um polígono regular é aquele polígono que tem todas as arestas iguais, ou seja, todas essas linhas iguais, mesmo tamanho, e além disso, tem também os ângulos, todos os ângulos iguais. Nesse caso aqui, se é um triângulo regular, ele é um triângulo equilátero, ou seja, com os 3 lados iguais. E, além disso, os 3 ângulos iguais. Ou se for um quadrilátero regular, ele tem todos os ângulos iguais e também os 4 lados iguais. Então, essa que é a definição de polígono regular. Pessoal, então, assim, em suma, se ele é um polígono regular, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Nós temos, assim, a quantidade de lados aqui, como que esse polígono é chamado, e temos também os regulares e os irregulares. Se é 3 lados, nós temos um triângulo. Esse triângulo ele pode ser regular ou irregular. Irregular seria aquele que tem os lados diferentes, que é essa figurinha de cá. Não necessariamente os lados iguais e os ângulos. Temos, quando é 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. E esse quadrilátero, se ele for regular, ele tem os 4 lados iguais, que é esse aqui. Se for irregular, pode ser um trapézio, pode ser um retângulo. Então, tem várias possibilidades aqui. Por exemplo, pode ser um lado grande, outro assim. Então, aqui nós temos também, se for 5 lados, ele é chamado de pentágono. Pentágono regular é esse daqui, onde tem todos os lados iguais e os ângulos. Se não for regular, tem que é esse de cá. Ou pode ser de qualquer outra forma. É somente você verificar quantos lados tem. Por exemplo, esse daqui é um irregular. Tem 5 lados, então é chamado de pentágono. 6 lados é chamado de hexágono ou hexágono. Aqui nós temos ele bonitinho, 6 lados, ou todo bagunçadinho aqui. Também continua sendo 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Nós temos o desenho dele bonitinho aqui. Ou ele todo bagunçadinho aqui, parecendo uma coroa. Nós temos também 8 lados, 9 lados, e assim por diante, 10 lados. Então, para todos eles, nós temos o nome, e tem alguns casos que são regulares ou irregulares, certo? Agora, vamos lá. Diagonal de um polígono são segmentos de reta que liga 2 vértices não consecutivos. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um vértice aqui e outro de cá. Outro de cá. Cada pontinha é um vértice. Chamamos que é diagonal quando eles ligam
dois vértices não consecutivos, ou seja, eu não vou ligar esse aqui com esse de cá. Porque se eu ligar esses dois, formaria o lado de um polígono. Então, o vértice nada mais, a diagonal nada mais é do que aquela linha que forma, que liga dois vértices não consecutivos. Por exemplo, né, se ele é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, ele tem duas diagonais. Se ele tem 6, é um polígono que tem 6 lados, quantas diagonais ele vai ter? Então, se nós estamos falando de um polígono de 6 lados, ele vai ter 9 diagonais. Quantas diagonais esse polígono aqui vai ter? Então, assim, para encontrar diagonal, agora, já que a gente sabe encontrar essas diagonais, agora nós vamos calcular quanto que é cada ângulo, os ângulos de um polígono qualquer. Por exemplo, assim, antes de começar, eu vou apenas mostrar para vocês como que eu vou fazer isso, para achar a soma dos ângulos internos. Primeiramente, nós sabemos que a soma de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo é 180. Com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar todas as diagonais de um vértice apenas e somar todos os ângulos internos dos triângulos formados. Aqui eu tenho um pentágono. Esse pentágono tem 5 lados, certo? Por isso que ele é chamado de pentágono. De um vértice apenas, eu vou pegar esse vértice e vou desenhar todas as diagonais. Nesse caso aqui são 2 diagonais. Quantos triângulos formou nessa figura aqui? Quantos triângulos foi formado nessa figura? Exatamente. 1, 2, 3. 3 triângulos. Então, é só eu pegar e calcular 3 vezes quantos que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quanto que é mesmo? 180. É só multiplicar 180 vezes 3 dá 540. Pronto. E se perguntar qual que é a medida de um ângulo apenas? Eu vou ter que pegar esse 540 e dividir por quanto? Ora, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. São 5 vértices, então eu calculo 540 dividido por 5. Aqui dá por 1. 1 vezes 5 é 5. 5 menos 5 é 0, baixa o 4. O 5 não cabe dentro do 4, então eu vou colocar um 0. E abaixar o próximo, o 0. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? 8. 8 vezes 5, 40. Então, vai dar 0. O resto, 0. Então, quer dizer que cada ângulo desse aqui vale 108 graus.